Estudo de caso 3. Eu não posso perder tempo cuidando da ansiedade. Há alguns anos fui contratado para coach por uma cartorária que estava se preparando para a prova de remoção. Havia chance dessa coach ser transferida para um cartório em uma cidade mais próxima da sua família, uma cidade grande, onde, consequentemente, o faturamento do cartório é maior. Na primeira sessão, ela deixou muito claro que não queria perder tempo com essa baboseira do controle da ansiedade. Segundo ela, aquilo era bobagem e tinha que manter o foco na eficiência da sua aprendizagem, no aprimoramento do rendimento dos seus estudos. Ela apresentava impaciência, facilidade para ficar extremamente irritada quando cometia qualquer erro. Sua maior queixa era de estudar algo e 2 semanas depois errar questões simples de um simulado. Na primeira sessão já ficou claro que estava se julgando negativamente em cada questão e como ela perdia a paz de espírito pelo excesso de raiva. Não conseguia manter a calma para aprender com o erro. O momento mágico estava sendo desperdiçado. Diante do erro, o auto-julgamento a estava impedindo de aprender com ele e de usá-lo como algo positivo em busca dos acertos. O auto-julgamento impedia o aprendizado com a experiência de insucesso, mas também tirava seu equilíbrio interior, o que afetava negativamente a sua concentração e até o acesso à memória. Como ela ficava com muita raiva logo após errar a primeira questão, a sua capacidade de se concentrar para ler o enunciado, compreender a pergunta, avaliar as alternativas e acessar a memória ficavam reduzidas. O erro da primeira trazia o abalo que minimizava as chances de acerto da segunda questão. E a cada questão errada, o auto-julgamento era mais severo, até o ponto de paralisá-la. Quando me contratou, ela foi muito clara. Eu quero que você me ensine a estudar com as melhores técnicas, como aplicar mapas mentais em cada matéria, como treinar leitura dinâmica com excelência, como estimular a memória com as técnicas de memorização e PNL, Programação Neurolinguística. Eu tentei de todas as formas explicar para ela que os métodos de aprendizagem iriam ajudá-la imensamente, mas que se os aspectos que geram a ansiedade e o desalinhamento interno não fossem ajustados, isso seria como colocar um motor muito potente em um carro com as rodas desalinhadas. Com o peso excessivo no seu porta-malas, com um para-brisa sujo e com o freio de mão puxado. Muitas pessoas até conseguem fazer uma preparação com excelência nos estudos, mas pela falta de controle da ansiedade, acabam tendo um desempenho reduzido na realização da prova, o que traz um sentimento de frustração imenso, visto que estavam prontas para conquistar a aprovação, mas não foram competentes o suficiente para fazê-lo. Essa situação gera muita culpa, raiva
e até vergonha das pessoas que estavam acompanhando os seus estudos. É muito comum as pessoas sentirem que estão decepcionando a família com os seus insucessos. Esse é um traço claro de desalinhamento do crítico interno, uma certeza, uma fraqueza no recurso da autovalorização, pela preocupação excessiva com o julgamento alheio, o que provoca uma redução da gentileza à intolerância ao erro. Snape. É como a história do treinamento de um sniper, um atirador de elite, que estava num estande de tiros quando um rifle de alta precisão e longa distância. Vou repetir, gente. É como a história do treinamento de um sniper, um atirador de elite, que estava num estande de tiros usando um rifle de alta pressão e longa distância. Ele mirou por alguns segundos, tentou sincronizar os seus batimentos cardíacos com a respiração. Colocou o ponto central alvo, que vale 10 pontos, no meio da mira. E no momento ideal, puxou o gatilho. Ao conferir o resultado, percebeu que mirou no 10, mas acertou em um local mais à direita, que valia apenas 7. Diante do momento mágico, ele tem as suas opções: auto-julgamento negativo ou aprender com paciência e gentileza. Se a escolha foi pelo auto-julgamento negativo, ele interpreta o seu erro como um traço de incompetência, culpa, irritação, impaciência e tudo que impede de aprender com o tiro errado, de prestar atenção nos aspectos que podem estar desajustados. Se foi um vento lateral que desviou a sua bala, ele reduz a sua capacidade de aprender com seus erros e de fazer os ajustes necessários para uma próxima tentativa. E como não aprendeu com a experiência do primeiro tiro, o segundo tiro é disparado sem as correções necessárias. Em cada erro, a ansiedade aumenta, mas ele está tão acostumado que nem percebe a ansiedade. Continua a disparar mais e mais tiros no alvo, sempre sem precisão. Se o sniper parasse para analisar as suas condições logo no primeiro tiro, usando os 5 recursos da imunidade emocional, cuidaria de todos os aspectos necessários para manter o equilíbrio e a calma, e analisar cada item com eficiência. Gentileza. Um tiro é um resultado. Analisar o resultado sem auto-julgamento. Tolerância ao erro. Eu não preciso ser perfeito, mas eu posso ser cada vez melhor. Eu posso ter errado esse, mas no próximo eu acerto. Paciência. Cada coisa no seu tempo. Em cada tiro vou melhorar, sem pressa. Paz de espírito. Eu errei o tiro naquele alvo. Autovalorização. Alegria por ter acertado na pontuação 7. E por poder fazer os ajustes para se melhorar continuamente. Eu sei quem fui, quem sou e quem serei. Fé. Manter a confiança e a tranquilidade sobre a sua capacidade de atirar, mesmo depois de ter argumentado sobre a necessidade do alinhamento das 3 partes e da manutenção dos 5 recursos da imunidade emocional. Minha coach se negava a dedicar um tempo para manter o seu alinhamento interno e controlar a ansiedade.
Sendo assim, mantivemos o foco exclusivamente na eficiência da aprendizagem. Em alguns meses, ela conseguiu a remoção e perdemos o contato. Alguns anos depois, ela me mandou um e-mail me pedindo para marcar uma sessão de coach para sua filha, que estava tentando empreender e montar um negócio, mas os sucessivos fracassos a levaram para um quadro de depressão e estagnação nas suas ações empreendedoras. A filha se julgava de uma forma tão dura, com nenhuma gentileza, sem qualquer paciência, perdendo a paz de espírito com facilidade, sem nenhuma capacidade de autovalorização. Foco nos erros e ignorando os acertos. Com muito medo de novos insucessos e frustrações e sem fé. Na primeira sessão de coaching, quando analisamos as suas 3 partes, abordei os vários benefícios de se alinhar o crítico, o sonhador e o realizador internos. Um deles é a hereditariedade desses 3 elementos. Como já disse, não é raro que os filhos moldem suas 3 vozes internas a partir do que observam dos pais, ou ajustando-as para agradá-los em busca de aceitação. Quando os pais são muito exigentes com os filhos, supercobrança, não valorizando seus acertos e mantendo o foco nos seus erros, os filhos tendem a ser ainda mais duros consigo mesmo. Quando os pais têm altas expectativas pelos seus filhos, super apoio, e eles tendem a desenvolver um crítico interno intolerante aos erros, com uma cobrança interna excessiva. Nesses 2 casos, é perceptível os altos padrões, a exigência de excelência, o desejo de ser cada vez melhor, e isso é ótimo. O grande problema é o nível de ansiedade gerado quando os 5 recursos da imunidade emocional não estão fortalecidos. Como a minha coach não promoveu o alinhamento das 3 partes internas e também dos recursos da imunidade emocional, sua filha não aprendeu a modelar isso com a mãe, que se manteve extremamente exigente com a filha, com uma cobrança excessiva por resultados, criticando-a duramente e colocando uma alta expectativa sobre ela. A ansiedade da mãe foi transmitida para a filha. No mesmo e-mail em que me contratava, me pedia desculpas por não ter usado as ferramentas de coaching que apresentei em suas sessões e se comprometeu a aplicá-las de forma consistente em sua vida.